Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Isso vai ter efeito direto sobre as nossas ações. Então o louvor tem tudo a ver com isso, porque a música ela me faz gravar uma mensagem muito fácil, muito rápido, né? Tem determinados tipos de músicas que cantam coisas totalmente contrárias às escrituras, mas as pessoas cantam porque a melodia é agradável, porque o arranjo, de repente, para aquela pessoa faz sentido, mas aí o grande problema é que ela está trazendo peso para a própria alma dela, está trazendo desejos, por exemplo, como de prostituição, de adultério. Tem muitos tipos de música que levam os homens casados a olhar para outra mulher, e assim também leva mulheres casadas a pensarem em trair o seu marido, pensar que ter 2 ou 3 ou 1000 parceiros é a mesma coisa que o seu marido. Então isso traz um peso para a alma daquele que toma a mensagem errada e a leveza para a alma daquele que segue a palavra de Deus. Seria isso mesmo. Reverendo músico. É muito importante. Estou com 2 músicos aqui, né? Olha que privilégio. É muito bom, é muito bom. Para você talvez que não conheça o outro talento do Pastor Tom, ele é músico também, músico formado, um pianista excelente, né? Fez o conservatório, faz faculdade de música, tem um projeto, né, de vida voltado para a música. A sua esposa é musicista também, né? Então a autoridade aqui no assunto, né? Eu penso nessa pergunta, Pastor Léo, é muito importante, né, a questão da música, né, do rapaz levantar do coma depois de 15 anos e desligar o rádio e falar, não, eu não aguento ouvir funk, né? E está certo, ele deveria ter feito isso mesmo, né? A música, ela fala de muito de quem nós cremos, né? A música, ela toca em lugares da nossa alma que só a música tem o poder para tocar, né? E ela é também uma grande condutora da doutrina cristã. Por isso que o louvor é tão importante na palavra de Deus, por isso que o povo de Deus canta, por isso que os salmos, os 150 salmos, são canções, né? São poesias, são canções para ensinar o povo quem Deus é, né? Então, nesse sentido, nós somos muito conduzidos por aquilo que a gente canta, né? As canções, elas formam a moda, né? Se você olhar para os últimos 50 anos, você vai perceber a evolução ou até mesmo a degradação da sociedade sendo cantada, e na igreja a música tem a grande responsabilidade de ensinar a doutrina e de colocar a doutrina no coração do povo. Por isso que é tão importante a gente continuar louvando a Deus e, em segundo lugar, cantar canções que falem ao nosso coração quem Deus é, que nos lembrem quem Deus é, né? Correto, né? Música é algo muito precioso a julgar, né, a partir do valor que a Bíblia dá à música. A música está em Gênesis, está em Apocalipse e corta toda a história da redenção. Deus é um ser musical, né? Nós temos em Deuteronômio uma canção composta por Deus, e salmos são respostas de Deus. Então isso é da natureza de Deus, e Deus compartilhou isso com o ser humano. Mas a música também pode ser uma ferramenta maligna. Eu, quando mais jovem aqui, pouco tempo atrás aqui, né? A juventude está logo ali, mas eu sempre fui muito fã de rock, sempre gostei bastante de rock. E por gostar de rock, gostar de ouvir, e além disso, ser alguém que gostava de ler sobre os grupos musicais, sobre o estilo musical, uma vez me assustei lendo uma pesquisa feita na Rússia sobre música, dizendo que o heavy metal tinha no cérebro o mesmo efeito que a cocaína. E aí eu comecei a observar nos eventos que eu ia, né, nas festas de heavy metal que eu ia, que algumas pessoas realmente tinham reações como se estivessem drogadas a partir da música.
né, alterações comportamentais a partir da música, né? Foi uma das coisas que me assustou naquele ambiente, ainda nem convertido, mas simplesmente vendo aquilo que se passava, né? Então, a música é uma ferramenta de Deus para edificação, para cura, para inspiração, para motivação na alma humana, como também pode ser nas mãos do homem ou nas mãos de Satanás, uma ferramenta ruim. Nas mãos do homem também uma ferramenta boa, né? Pode ser usada para bem e para mal. Satanás é especialista em usar para o mal. Aproveitando o ensejo, o cristão pode ouvir música secular? Eu acho que a questão maior não é separar música sacra e secular. Eu gosto de separar mais música boa e música ruim. Eu prefiro fazer esse tipo de distinção. Música boa e música ruim. O que eu chamo de música ruim? Letra, melodia ruim, né? O propósito ruim daquela música. A música, sempre por trás dela, ela quer provocar algo. O que essa música quer fazer comigo? Quer me instigar à agressividade? Essa música quer me provocar sensualidade? Essa música quer me provocar, quer fazer uma apologia das drogas? Essa música quer fazer uma apologia de uma ideologia ruim, negativa? Ou seja, a música é um conjunto. Eu tenho aqui 2 músicos, né, e sabem bem disso, e podem compartilhar sobre isso, né, esses elementos todos da música, né, tudo cumpre propósito. A música é uma linguagem. Ela comunica algo, ela instiga algo, ela leva a algo. Isso tem a ver com a métrica da música, o compasso da música, o tom da música, o ritmo da música. Tudo isso vai cumprir objetivos muito claros daqueles que compõem. Então, a partir da ideologia por trás da música, a partir de quem canta aquela música, a partir do propósito da música, da letra da música, do estilo dela, eu sei que é uma música ruim. E eu diria a um crente: você não pode ouvir uma música que canta contra o que nós pregamos, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. É uma música que está cantando uma ideologia equivocada. Vamos dar um exemplo. Algum tempo atrás eu ouvi minha filha escutando uma música que dizia: celebrar como se o mundo amanhã fosse acabar. Eu achei legal o ritmo da música, uma música assim melodiosa, legal, bateu na cabeça e ficou de primeira. Aí sentei com ela e fui escutar a música, né? Mas a ideia da música é celebrar como se o mundo amanhã fosse acabar. Era uma proposta existencialista. Vamos curtir o hoje, vamos curtir o momento, vamos curtir agora, vamos beber todas, vamos fazer o que tem que fazer hoje, porque amanhã o mundo vai acabar. Ou seja, é uma música com uma proposta ideológica existencialista. Não escuta esse tipo de música. É pecado ouvir esse tipo de música, porque é contrário à minha ideologia. Eu tenho que, se eu puder no YouTube, denunciar. Ou seja, eu não vou ouvir, eu vou protestar contra esse tipo de música. E aí tem música evangélica que canta heresia. Não é música secular, é gospel, mas canta heresia. Não escuta música herética. É gospel, mas é herética, não escuta. Eu penso assim, que existem, se o crente pode ou não ouvir música secular. Por música secular, nós entendemos como música não cristã, né? Os reformados, você tem 2 posições básicas na igreja, ok? Você tem um grupo que diz: não ouça porque é pecado, né? Não ouça nenhuma música porque é pecado. Eu tinha um amigo tão neurótico com isso, que ele ia almoçar no restaurante, e se tivesse tocando uma música no rádio do restaurante que não fosse cristã, se ele não tivesse um fone de ouvido para ouvir uma música cristã enquanto almoçasse, ele ficava orando em voz alta para oração. Ele almoçava falando com Deus para que aquela música não... Isso é uma neurose. Tinha que abrir uma segunda voz com a música, cantando uma cristã por cima. Ou cantando uma letra cristã em cima daquela música. Agora, e existem outros cristãos que não só não veem problema com isso,
como não tem filtro nenhum com isso, né? Você, para ser o mais honesto possível, você vai numa festa de casamento de crente hoje, né? Então, aqui no culto é uma bênção, toca aleluia de Handel, a turma entra chorando e glória a Deus. Chega lá na festa do casamento, eles põem aquele chapéuzinho ridículo, aqueles óculos de não sei o que lá, jogo de luz, e o coro come de Anitta para lá, de Anitta para frente. Toca Anitta, o bonde do Tigrão, toca tudo, e os crentes sabem a coreografia, eles sabem a letra da música, não precisa nem de projetor na igreja, porque na igreja aqui, se não colocar a letra, não canta, porque não sabe a letra, mas sabe a da Anitta, sabe o do todo mundo. Aí eu falo, que bênção, os irmãos e as irmãs viverem unidos em louvor a Deus. Tem limite esse negócio, é claro que tem limite. Qual que é o limite? É o limite que o pastor Amaury falou. Ué, você vai cantar então? Ai, se eu te pego? Você vai cantar mesmo? Você já parou para ouvir esse sertanejo aí, o que eles cantam? Enquanto o crente está cantando, aí se eu te pego, o diabo está dizendo também, eu te pego, meu amigo, e agora? Te peguei, né? Eu já sou pastor Leonardo, há muito tempo, para ter entendido o seguinte: com o diabo a gente não brinca. O diabo não está brincando. Ele não está brincando. Quando uma Anitta dessa da vida levanta, milhares de casamentos são desfeitos, milhares de mulheres descobrem a prostituição, homossexualismo, tudo vem atrás da música. A música é um fio condutor. A música é um fio condutor. Por que que o carnaval? Por que que os trio elétricos? Por que que isso aí? E a turma acha que não tem nada a ver, que a Ivete Sangalo não tem nada a ver, que nós somos radicais. Não é que você não deve ouvir, ô crente, você deve ter filtro. Você deve ser um militante do Evangelho. E se você não tem filtro, é a palavra de Deus que tem que colocar o fruto. Então você tem que tomar uma dura pastoral para você entender que não é tão simples assim, não é tão inocente. Não é só uma musiquinha não. Não é só uma musiquinha não. O Spotify não é uma indústria desse tamanho porque está tocando musiquinha lá, né? É sério o assunto. Eu até falei disso logo no começo, que determinadas músicas fazem isso mesmo. Ensinam as mulheres a atrair os maridos a atrair as mulheres. Aí de um lado tem uma dupla que canta para atrair as mulheres, do outro agora tem a dupla que canta para atrair os homens. Do lado tem uma dupla que canta para o cara cair, beber, levantar, agora do outro lado também tem a dupla que canta para a mulher fazer isso. Aí quer dizer, não basta o homem passar o ridículo, agora a mulher também tem que passar. E é uma ideologia de igualdade, mas a igualdade da vergonha, da desonra. Então assim, todo pensamento poético de todas as épocas da história sempre foi pautado debaixo de uma filosofia, né? Ou está sobre uma filosofia, um pensamento vigente da época, né? A gente tem as músicas, tem gente também que vai sacramentalizar a música clássica, o que é outro erro. Tem grupos cristãos que defendem assim, não, o crente só pode ouvir música clássica. Mas se ele soubesse o que Beethoven fez na hora que ele estava compondo a nona, se ele soubesse o que Handel fazia, por exemplo, quando ele compõe, né? Será que eles continuariam ouvindo Handel? Porque é uma sacramentalização vã também. Porque não dá para você defender a música simplesmente pelo período dela, como alguns fazem. Parece que a música do século XVI ficou santo. Também ficou santo, não é? Oh, um saxofone, um piano, tem um coral. Gente, acontecia cada coisa nos bastidores dos corais eruditos que é tão vergonhoso quanto os metaleiros que usam droga. O pancadão lá da favela, né? Por exemplo, quando a música vira do final da Idade Média, essa chave da música para Deus e a música pagã, a história da música mostra isso claramente. Os homens iam para os cabarés, para os lugares mais terríveis para poder... Deus usou um homem, louvado seja Deus por isso, pela vida de Lutero, que quando Lutero vem com a reforma, Lutero resgata o valor, esse valor teológico, esse valor bíblico, esse freio, né, de cantar o que exalta a Deus, e Lutero faz isso inclusive tomando melodias pagãs, seculares,
para evangelizar e trazer o povo. Ou seja, então nós aqui, irmãos, quero deixar isso bem claro, nós não estamos defendendo um estilo ou outro estilo. O que nós estamos defendendo aqui é a visão bíblica. Qual é a filosofia, como o pastor Amaury acabou de falar, qual é a filosofia por trás dessa música, que muitas vezes está meio obscurecida. Por outro lado, é o que o pastor Juliano acabou de falar. Os crentes estão ouvindo ali claramente, beber, cair, levantar, e os caras estão achando bonito. Vim tomando cerveja para a igreja, jogar o copão ali na esquina e falar que ele é um crentão, né? Irmãos, tem o freio também. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê essa sabedoria, pastor Léo, de saber, essa música, ela vai contra o Deus Criador? Essa música, ela vai contra a redenção, contra a ressurreição? O que essa música prega, né? O amor a Deus ou é esse amor a qualquer coisa? Eu acho que a palavra do pastor Amaury provocou a gente, porque ele falou do filtro, né? Os crentes é o seguinte, pastor Léo, hoje em dia, eles fazem a moçada, você é pastor de jovens, você sabe disso, eles vão no Descende, nós vamos no Descende, adorar a Deus, aí na outra semana eles vão no Lollapalooza, na mesma vibe. Eles vão na mesma vibe, não tem problema nenhum. Eles é o mesmo público. É o mesmo público, né? E às vezes o que estava no Descende estava no Lollapalooza, até os meus cantores. E eles vão sem problema nenhum. Eu não entendo isso. Não tem tem cantor que está indo, né? Ele canta o que vende no momento, né? Se é gospel, daqui a pouco ele está cantando gospel, daqui a pouco ele já está lá no Lollapalooza cantando outra coisa. Ou seja, a música, nós precisamos entender quais são as bandeiras que aquele cantor levanta, que aquela música levanta, né? E nós precisamos mesmo, a palavra boa, preciosa, que eu acredito que você como crente tem que ouvir e guardar, precisa de filtros. Eu gosto de classificar, existe música boa, existe música ruim. Eu não defino isso pelo ritmo, eu defino isso pelo conteúdo, por quem canta, por que canta, o que canta, quais são as bandeiras, as ideias que defende na sua música. Isso me diz se é uma música boa para eu ouvir ou se não é uma música boa para ouvir. Eu tenho tentado, em conversa com casais, quando vou aconselhar para o casamento, eu já tenho uma aula no final, a última, que é sobre a festa do casamento. Boa. Para dizer para eles assim, eu pergunto, qual é a trilha musical da festa? Qual é a playlist? Fala, amarra a mão daquele DJ, repreende o DJ em nome de Jesus. Ora na cabeça do DJ. Hora expulsa. Pastor Amaury, eu não sei, desculpa interromper, mas não tem festa que dá vontade de não ir? Dá vontade de ir embora? Dá vontade de ir embora. Eu vi aqui numa festa, deu vontade de chamar o conselho tutelar. Tinha um sujeito dançando com uma menininha de 5 anos de idade, aquela música creu. Aquilo não é nem música, aquilo é um lixo. Mas dançando creu com a menininha de 5 anos. Aí depois vai fazer campanha contra a pedofilia. Quer dizer, é uma sociedade incoerente, inconsistente, é uma sociedade sem lógica de raciocínio, é sincrética, sim auditiva. Você escuta o que é contra, o que é a favor, né? É impressionante, quando vai falar de futebol e de política, aí o sujeito tem bem definido. Se ele é bolsonarista e a música fala do Lula, ele arranha o ouvido e não escuta. Se ele é lulista, petista e vai falar bem do Bolsonaro, ele quebra o som na hora lá, bate em quem estiver cantando. Agora, canta contra Jesus, canta sexualidade distorcida, canta apologia de maconha, ele escuta, é crente, louvado seja Deus e vai embora. Isso é inadmissível. Deixa eu polemizar mais um pouquinho então. Aproveitando a fala dos senhores aqui, nós falamos a respeito de pessoas que estavam no Descende e estiveram no Lollapalooza. Inclusive uma das cantoras, chamada Priscila Alcântara, esteve em e falou que tudo bem os cristãos estarem no Lollapalooza. Ela, junto com o Whindersson Nunes, desenvolveram uma música, se eu não me engano, chamada Girassol. É uma música que não fala de Deus, mas é uma música, digamos assim, com um bom propósito. A pergunta é, uma música boa, com uma filosofia boa, ela pode ser tocada no culto? Olha, a música... Uma música secular pode ser tocada? Não cabe, né? O culto, ele é um ato dirigido para Deus. Aquela música nem foi composta para Deus. Ainda que ela cante bons princípios e bons valores, né, há uma diferença, né? O culto, vamos assim... A música no culto tem o mesmo valor da pregação. É tão
inadmissível uma música que não é feita com o propósito. Por isso que eu gosto de dizer, olha, a música, nós precisamos entender o que há por trás dela, quais são as intenções dela. Vamos pensar aqui, cabe no culto uma palestra de autoajuda? Cabe no culto uma palestra sobre, em vez de uma pregação hoje, eu vou dar uma palestra sobre finanças, sobre como ficar rico, não é uma pregação da palavra, é uma palestra de técnica de desenvolvimento financeiro. Ou seja, não, eu posso fazer lá uma palestra fora, um momento para isso, uma aula sobre isso e vem quem quiser. Agora o culto não, o culto é um momento de falar de Deus, de falar para Deus. É um momento de falar, quando a gente vai ver culto na Bíblia, por exemplo, Isaías 6, os querubins cantavam, diziam uns aos outros, santos, ou seja, falavam sobre Deus. Não cabe no culto falar sobre nós, falar das coisas do homem um para o outro, se vangloriar. Ou seja, o culto, a música, ela tem um propósito, ela foi composta para aquilo, para a glória de Deus, é uma oração a Deus. Ela se harmoniza com aquilo que nós estamos fazendo, um ato todo para Deus. Nós nos reunimos aqui por causa da glória de Deus, então nós vamos falar sobre Ele, nós vamos cantar sobre Ele, nós vamos enaltecê-lo, e quando eu falar do que Ele fez na minha vida, não é para dizer, olha, eu sou abençoado, não, é para dizer, olha como Ele abençoa. Ou seja, o centro do culto é Deus e a glória dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele, é como Paulo disse, por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então aquela música eu posso ouvir em casa, no meu fone, no meu carro, se tem uma letra boa com um propósito bom. No culto não cabe. Posso falar? Nesse sentido eu tive até uma discussão uma época com alguns amigos que são muito crentes também, são servos de Deus, e eles me perguntaram assim, mas você acha que uma poesia boa é pecado e tal? Eu falei, não, eu não acho que é pecado. Não é a questão da poesia boa, é exatamente o propósito dessa poesia. Eu não vou lá no culto ficar recitando, pode ser bonito, Machado de Assis e todos os poetas aí que a gente tem, mas a gente não reúne aqui exatamente para ficar declamando poesia, não é um sarau, é um culto. E o culto é santo. Nós acabamos de ver em Apocalipse que os santos anjos, eles se prostram para adorar a Deus e eles rendem só a Deus, o propósito único de entregar a Deus. Então eu não sou a favor, por exemplo, de música secular no culto, porque é um despropósito, no meu ponto de vista, que o pastor também acabou de falar, da questão de corromper o culto. Eu vou oferecer a Deus uma música dos Titãs, por exemplo, meu Deus, do Barão Vermelho, do Jota Quest, do Raul Seixas. Como é que eu coloco uma música de alguém que era totalmente contra Deus, falava contra Deus, pregava abertamente contra Deus? Não dá para fazer isso no momento de culto, Então, é isso. Deixa eu perguntar então o seguinte, o louvor, ele pode substituir a pregação da palavra? Não também, é um conjunto, pastor Leonardo. É assim, o culto, ele tem uma ordem bíblica, E no culto devem existir alguns elementos, eles estão previstos na própria palavra de Deus. Nós ouvimos hoje o aspecto do louvor, da própria pregação, do próprio ensino da palavra, Então, o louvor, ele faz parte. Não, assim, você tem duas vertentes aí que precisam ficar muito claras. Primeiro, você tem uma primeira vertente que, na minha opinião, está equivocada. Aquela coisa assim, o pessoal mais antigo fala assim, nós já cantamos, mas agora chegou o momento mais sublime. Tipo, não precisa nem ter cantado antes. Era só. E todo pastor que, assim, a hora que ele quer dar uma pancada em alguém, ele dá nos músicos. É só pegar pastor famoso na internet. Até os reformados, meus amigos, eles ficam batendo, então apresentam a música para a igreja. Então não é só bater, porque esses músicos, não, calma aí. A música tem, até caiu um negócio aqui. A música tem um valor importantíssimo, igual o da palavra. Martinho Lutero vai dizer que da hora que o culto falou boa noite, até impetrar a bênção final, aquilo tudo tem o mesmo peso, mas com funções diferentes. Eu não sei se eu posso fazer essa comparação, mas é a mesma coisa que você olhar para uma família. Quem é mais importante ali? O pai, a mãe, os filhos, todos, mas eles têm funções
têm papéis diferentes que comunicam o mesmo sentido. Então, não, você não pode substituir a palavra pelo louvor, e você também não pode ter, como nós ouvimos aqui, nem uma palavra fora da Bíblia e nem músicas que estejam fora da palavra de Deus. Todas têm que comunicar com o mesmo propósito, com a mesma intensidade, a glória de Deus, a palavra de Deus tem funções diferentes, a música, o coral, o solo, a leitura bíblica, a oração, a pregação da palavra, todos são elementos para a glória de Deus, que vão formando o culto cristão, que é para a glória de Deus e para a edificação dos crentes. Aí nós vemos a sabedoria da confissão de fé que adotamos como presbiterianos, que é a de Westminster, né, e ela vai apresentar aqui os elementos do culto, né. Nós temos como valor para nós que elementos de culto ele tem a ver com cânticos sagrados, com pregação da palavra e oração. Agora, aí você tem, né, os elementos e as ofertas trazidas como elementos com os quais nós adoramos e cultuamos a Deus, mas a base são estas três coisas: a oração, as canções e a pregação. E nós não temos uma definição de primazia entre elas, né? Nós nem vamos ver, né, no nosso princípio de liturgia e nem na confissão de fé essa distinção. Eles são postos como coisas de igual valor. Por quê? Porque está se presumindo que o que se canta é a palavra de Deus. E o que se canta são as verdades eternas. Então, se ela é falada, se ela é orada, ou se ela é exposta e proclamada na pregação, é igual valor. Agora, quando nós vamos pensar numa música rala, aí sim, a pregação vai ser mais importante. Agora, se vamos pensar numa pregação rala, às vezes o que salva no culto é a música. Às vezes aquele louvor que salvou o culto, porque o pregador bateu na trave e foi longe, não fez uma exposição honesta das Escrituras. Ele falou das ideias dele, ele citou livro, citou não sei o quê, falou de filosofia, sociologia, sei lá do quê. Fez um PowerPoint bonito. Né? Mas ele não expôs, ele não foi voz profética de Deus, expondo a Escritura Sagrada. Então, naquele culto, vamos dizer, o mais importante que teve lá foi a música que expôs a palavra. Foi a oração do irmãozinho que fez quase um sermão na oração, mas orou mais biblicamente lá, né? Então, ou seja, o que é mais importante no culto é a verdade de Deus revelada na Escritura, posta em relevo, falando sobre Deus e enchendo os corações sobre quem Deus é e o que Ele faz em nós. Quero convidar os nossos pastores e a você aí de casa a acompanhar um vídeo. Veja esse vídeo, vamos fazer uma reflexão depois sobre ele e algumas perguntas. Cada um dos meus, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Aleluia! Seja alimento, Jesus, é o meu desejo. Do santo, a fumaça me esconde, só Deus sabe. Demais! Meu lugar secreto, quanta graça me dá, a fumaça me esconde, do céu, vai, a fumaça. Deus abençoe você, aplaude o Senhor aí, é o meu amigo. Pastores, pode fumacinha durante o louvor? Pode luz? O que pode, o que não pode? Eu acho assim, pastor Leonardo, eu tive assim, gastei muito tempo estudando semiótica, comunicação, linguagem, tudo é comunicação, é linguagem, né? Essa é uma questão secundária. É claro que num vídeo como esse chega a ser hilário, né? Deve ter algum, sei lá, se o dedo do cara enroscou da máquina da fumaça. E até quem está ministrando, eu acho que é o Delino Marçal que está ali, né? Do Deus, se Deus fizer, acho que é ele que está cantando ali. Ele engasgou, começou a rir. Enfim,
toda comunicação é uma linguagem. As pessoas, pastor Leonardo, elas têm nós temos como seres humanos a mania de sacralizar a comunicação, né? É só uma comunicação, né? Não existe música boa ou música ruim. Existe música apropriada, que comunica bem, e música ruim. Não existem lugares mais santos ou menos santos. Agora, a comunicação ela vai nos remeter a alguns lugares. É claro, você usar alguns recursos com bom gosto, pensando no foco central, que é o culto ao Senhor, não tem problema nenhum, mas sempre o filtro. É o mesmo filtro que você deve usar todo o tempo. Hoje em dia está muito na moda igreja parecer boate, né? Então o pessoal põe fundo preto, põe não sei o que lá, e tem hora que você não sabe onde é que você está exatamente, se aquele ambiente remete você. E isso é muito complicado, porque, sei lá, uma pessoa que vem de um passado muito promíscuo, ele entra num ambiente que remete àquele lugar, como é que ele lida com aquelas emoções que estão comunicando a ele por causa daquele visual, né? Então é preciso ter filtros, né? A nossa linguagem, ela comunica muita coisa, e o ambiente comunica muita coisa também, né? Precisa ponderar, né? Eu acho que a cultura, né, gospel hoje, a cultura eclesiástica de igreja, ela precisa aprender a fazer diferença entre palco e altar, entre show e culto, né? As pessoas não conseguem, elas têm essa dificuldade, elas não conseguem distinguir aonde estão, o que estão fazendo, qual é o propósito. Acho que é por isso que vem essa mistura de certas músicas que não tem nada a ver com culto, coloca no culto. O sujeito prega uma coisa que não cabe no culto, ele faz um discurso, uma palestra, ou seja, nós precisamos saber distinguir os momentos, os nossos próprios atos. Quando é que eu estou numa social, quando é que eu estou num culto, quando é que eu estou num show, quando é que há ênfase artística, vamos fazer um movimento artístico, não sei o que tal, o gelo seco cabe, a fumaça, beleza. Agora, é um momento de adoração, de culto. Aí eu fico até me perguntando, qual é o propósito da fumaça? E às vezes eu fico pensando, né? O sujeito está cantando, no Santo dos Santos, a fumaça me cobre, a fumaça me esconde. Poxa, ele está falando de uma coisa sublime, de uma manifestação sobrenatural de Deus. No momento da consagração, do templo, a nuvem vem e enche aquele lugar. Os sacerdotes não conseguiram ficar ali, a presença de Deus era tão grande. Aí, de repente, nós estamos substituindo a glória de Deus pelo nosso gelo seco. A fumaça da glória de Deus deu lugar à fumaça do gelo seco. O brilho da glória de Deus que reluzia na face de Moisés, que na nova aliança é muito maior do que o brilho dessa velha aliança que era desvanecente no rosto de Moisés, é substituído pela iluminação, pelo canhão de luz. Ou seja, nós estamos querendo produzir o mesmo efeito do que Deus fez com os nossos artifícios técnicos. Isso me preocupa bastante. E uma coisa, pastor Amaury, assim, me fez pensar aqui, que é importantíssimo. Hoje em dia, nós temos esse artifício da comunicação, que ele produz emoção nas pessoas, ok? Outro dia nós fizemos uma foto oficial da equipe, né? Publicamos essa foto da nossa equipe. Olha que interessante o comentário que a pessoa me mandou pela internet. Ela falou assim, que interessante, todos de sapato. Porque pastor hoje em dia não usa mais sapato, né? Não se veste mais como pastor. O culto virou qualquer coisa, né? E ele virou um lugar para gerar emoção nas pessoas, né? Então é uma produção que é feita ali naquele lugar. Quando a pessoa me manda uma mensagem, eu falo, que interessante, os pastores de sapato, eu fiquei pensando, essa imagem comunica quem de fato nós somos, né? De fato, nós levamos o ministério a sério. De fato, a gente pensa muito pouco nessas perfumarias do ministério, né? O nosso objetivo central é comunicar a palavra de Deus. E se você vem aqui para a Penha, deixa eu dizer uma coisa, você vem para uma igreja. Você quer ir em outro lugar? Você vai em outro lugar. Aqui você vem e chama igreja. Esse lugar aqui chama igreja. E a gente vem para o culto. Aqui tem coral jovem, tem o coral João Calvino, tem orquestra. O pastor vem de terno,
né, de vez em quando, pelo menos, ou usa sempre um blazer, veste igual homem, porque nós somos homem, né? Então, não tem. O pastor pregar de Chapolin Colorado, os músicos gospel falar que é artista, agora, né, que nem outro dia num culto, o artista gospel sobe e canta a música do Legião Urbana. Você chama um músico gospel para cantar na sua igreja, o cara vem no púlpito da sua igreja e canta Tirei o Pau no Gato, no púlpito da sua igreja, de um pastor importante da nossa denominação. Que coisa é essa que estão fazendo com o culto? Não consegue distinguir aonde ele está. Não sabe mais. Ele não sabe onde ele está. Ele vive meio culto, meio show, e aí ele não sabe separar esses espaços da vida, esses momentos da vida. Tem um sentido aí que eu queria falar também, que é o sentido da profissionalização. É uma busca muito grande hoje entre os músicos de várias igrejas. A gente está acostumado a ir em workshops e a participar de algumas coisas, e a gente vê a sede nas pessoas, assim, não de tocar mais bonito realmente para exaltar a Deus, para os irmãos não ficarem incomodados com aquele violão também, que pelo amor de Deus, desafinado, com 5 cordas, às vezes 4 cordas do violão de 6. Então é muito importante a gente ter essa visão de que o louvor também não é um momento de profissionalismo, é um momento da adoração. E aí tem muito amador tentando produzir esses efeitos do mundo secular, e ele é amador, ele também não consegue. Às vezes o cara perdeu o freio aí, o dedo dele ficou travado lá e a fumacinha não parou de sair. Então até nisso é um sentido ruim, de querer profissionalizar o que é santo, o que é sagrado, né? Nada contra melhorar, mas essa mentalidade de igualar os shows por aí é que é complicado. Enfim. Legal. Última pergunta desse nosso primeiro bloco, serão só apenas 2 blocos hoje, nosso tempo já está bem avançado, o assunto é bom. A última pergunta é a seguinte: se Davi dançou para adorar a Deus, por que não pode ter dança no culto? Na verdade, quando a gente fala, né, porque não pode, hoje tem umas tem alguns que mais tem a dança no culto, né? Na verdade, assim, a dança, ela vai aparecer em Miriam, vai aparecer em Davi, e vai aparecer na expressão do Salmo 150, louvai ao Senhor, né? Louvai a Deus com adufes e danças. Para nós, como igreja presbiteriana, nós tivemos uma discussão longa, intensa sobre isso, e a igreja presbiteriana, ela funciona por concílio, por decisão conciliar. E o concílio funciona por argumentação bíblica e por votação no final, né? Nem sempre a argumentação bíblica por si só vai vencer, mas tem a mobilização do voto. A igreja presbiteriana fez uma opção na sua votação e na sua interpretação da Escritura, entendendo que, conquanto a dança seja uma expressão de louvor a Deus, como arte no geral, mas esse espaço do culto, a igreja presbiteriana em si tem uma restrição maior em relação a isso. Por quê? Exatamente essa pergunta, né, que é elemento de culto. Foi aqui o ponto da igreja presbiteriana. A dança é um elemento de culto? A resposta, mesmo de quem é a favor no ambiente presbiteriano, é que ninguém na igreja presbiteriana defende que dança seja um elemento de culto. A música sim o é, mas a dança não. Então, por entender que não é um elemento de culto, pode ser tirada do culto. É uma expressão de alegria. A dança, ela é uma linguagem, né? Eu, pessoalmente, não entendo, né? Fui na discussão, fui ao outro lado da discussão lá, e o voto perdido dentro da IPB, e me alinho com a decisão da IPB como decisão bíblica, de fato, né? Não quero aqui atacar a denominação onde vivo, mas também não faço uma defesa apaixonada da dança, porque entendo que ela é problemática, né? Principalmente quando eu falo, né, de defesa, vamos pensar aqui nos africanos. O africano não consegue separar música de dança, né? Em geral, quando você vai em certas igrejas, mesmo presbiterianas, no ambiente de África, eu fui, né, ajudei um período a igreja do Haiti, e não fui em nenhuma igreja haitiana que a dança não fosse parte ali do culto. Ou seja,
começava uma música lenta, fui numa igreja, tinha uma senhora, né? Começou uma música bem lenta e eles cantaram 45 minutos a mesma música. Você vai falar da turma que repete aqui, eles cantaram 45 minutos a mesma música, mas era quase assim, velocidade 1, velocidade 2, e eles iam subindo o ritmo, e tinha uma senhorinha com um véu na cabeça, e quando estava na velocidade 6, a senhora arrancou o véu e rodava o véu, pulava, dançava, eu fiquei ali perdido naquele lugar. Mas quando eu falo dessas questões, eu penso, né, nessas culturas. Mas quando a gente vem para o ambiente nosso, né, vamos pensar aqui, a nossa cultura da dança ela é muito sensualizada. Né? A dança no nosso ambiente tem muito a ver com o rebolado. Agora, eu já fui em certas igrejas, respeitando aqui, a gente prega em outras denominações, mas eu já fui em alguns lugares que tinha a irmãzinha dançando na minha frente. Por isso que é bom o pastor sentar bem na frente, mas também às vezes tem um cantando aqui na frente, né? E a mulher estava dançando na minha frente, né? E naquela hora o que dava para fazer é fechar os olhos e orar, e orar, e orar, e orar. Não dava nem para olhar a letra lá na tela, né? Cantar assim, ó. Por quê? A senhora na frente, a dança dela ali era um rebolado sensual em extremo. A intenção dela era seduzir alguém? Não. Mas dança é uma linguagem. E ela comunica agressividade, ela comunica sensualidade, pode comunicar alegria. Mas na nossa cultura brasileira, isso é muito problemático. E assim, outro dia me fizeram essa pergunta na internet, e só para assim, eu queria colaborar com ela também. Pelo seguinte, dança no culto, do que o pessoal está falando? O pastor Amaury aqui falou de cultura, né? Então, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, são países que têm a dança presente na cultura. Agora, esse negócio que o Diante do Trono inventou no Brasil, o homem dançando de colã, já viu que lá não? Que os caras põem aqui colã de balé e as meninas com fitinha, não, isso aí não, claro que não. As chacrentes. É claro que não é aí elemento de culto, é claro que não pode, é claro que não vai ter, né? E entrou na moda e saiu da moda. Ainda tem igreja que faz isso aí. Tem né? uns carinhas que aproveitam a dança ali. Aproveitando então, pastor, o Carlos fez a pergunta, e o coral Quemuel? O que tem o coral Quemuel? A partir dessa perspectiva que nós estamos falando, eles são corretos nesse tipo de comportamento que eles têm desenvolvido? Essa é uma boa pergunta. Eu nunca fiz uma análise do coral Quemuel. Precisava especificar um pouco a pergunta. Eu não sei se é pelo fato do visual deles ou do... Também, sei. Assim, aí é um grupo mais atual de música, a gente acaba aqui seguindo pouco, né? Eu, pessoalmente, só vi até hoje a apresentação do Quemuel uma vez que veio aqui na igreja, mas não sei se por causa do tipo de ambiente, né, não foi assim assintoso em nada, ou seja, eles conduziram aqui o momento de louvor para o nosso padrão. Passa um pouquinho, mas talvez eles também aqui foram mais ponderados, mas também não vi nada assim gritante, agressivo, ofensivo. Agora, talvez ele esteja perguntando em termos de apresentação. Aí eu acredito que cai naquilo que nós falamos. Do filtro, né? O problema dos músicos hoje é que eles vivem de show em show e quando vão cantar num culto, eles não conseguem diferenciar o culto do show. E eles querem reproduzir no culto exatamente tudo aquilo que eles fazem no show. Eles querem criar aquele clima do show. Eles querem criar aquele ambiente do show. Pula aí, gente, vamos dançar, vamos todo mundo e tal. Agora, todo mundo, sai do chão, vamos lá. Ou seja, as pessoas não, eles querem reproduzir. E não é culto, né? E aí o pior, né? Quer reproduzir no show gospel o que tem no sertanejo, secular, no secular. E depois querem trazer o que tem no show gospel para o ambiente do culto. Eu acho que aí, talvez a questão que está sendo levantada aí, né, seja o Quemuel em outros espaços, e a gente conhece aqui pouco para falar, uma única vez que vieram aqui, mas talvez aí tenham práticas que a gente não conhece, não dá para falar do que a gente não conhece, né? O problema aí, o pastor Tom falou e o pastor Amaury complementou agora, o negócio da profissionalização, pastor Léo. Porque você tem hoje no meio gospel, e eu vou chamar gospel para diferenciar isso da igreja, qual é a encrenca? É músico evangélico falando que é artista e músico evangélico cobrando cachê para tocar
e igreja, né? Então tem músico que cobra 3 mil, 5 mil, 10 mil, 12 mil e põe na 20 conta mil, 20 mil, 45, 45 mil, 70, vai 70 mil, e aí cria o ambiente do show. Qual é o problema? O problema é que tem gente que compra, o problema é que tem sucesso monetário envolvido, tem empresário vendendo, virou um show business. Um show business, né? Mas deixa eu dizer uma coisa clara para quem está ouvindo e para quem vai ouvir depois. Nós não temos nada a ver com isso. E outra coisa, é bom diferenciar isso de igreja. E outra, a gente não paga cachê para a gente que vem aqui na igreja, para ninguém. Nós somos generosos em ofertar, né, pastora Mauri, e queremos ser bênção na vida de pessoas, mas tem gente que vem aqui também, que a gente também não dá oferta, porque às vezes não é o caso, né? A pessoa mora aqui do lado, veio aqui e ministrou, porque que é uma coisa que precisa ser parte da generosidade, mas se a pessoa falar assim, a gente cobra R$1 para ir aí, nós não vamos pagar, aqui não, aqui não tem artista não. E essa palavra é muito boa do pastor Juliano, porque aí você começa a comparar. Os músicos, se você pega o músico do showbiz para valer, assim, você pega alguns músicos do meio secular aí que tocam absurdamente bem, e você pega esses caras que são metidos, que não sabem nem o que é uma estrutura harmônica. Você fala de série harmônica com o sujeito, por exemplo, que são termos mais técnicos da música, o cara fica falando o quê? É o acorde com nona, e ele nem sabe o que você está falando. Ele não sabe de tonalidade maior, menor direito, não sabe diferenciar funções de acordes, de preparações e tudo mais, de cadências. Então é uma pobreza e é uma idolatria no final das contas. É o desejo de ser tão famoso quanto, é o desejo de ganhar tanto quanto, e entregando uma matéria-prima pior, né, vamos dizer assim, em questão de qualidade. É isso, queridos, nós estamos encerrando o nosso Que Palavra, são quase 10 horas, o nosso tempo está esgotado, nós não conseguimos nem avançar para o segundo bloco, tendo em vista a profundidade e quanto assunto nós temos só falando a respeito de louvor. Teve várias perguntas aqui que eu tentei responder, tentei trazer aos nossos pastores para que eles respondessem, mas infelizmente o tempo não permitiu. Todas elas estão anotadas aqui comigo, certamente no próximo Que Palavra elas serão respondidas. Quero agradecer a sua audiência, o tempo que você esteve conosco, que Jesus te abençoe. Quero também já pedir aos pastores que se despeçam, agradeçam e também já compartilhe quais são suas redes sociais para que você aí de casa possa ficar por dentro de todo o conteúdo que nós como Igreja Presbiteriana da Penha, tanto nos nossos perfis quanto na nossa página da igreja, temos produzido para que você seja alimentado pela palavra do nosso Senhor. Eu sou o pastor Léo, você pode me encontrar em todas as redes sociais por Leonardo Tobias. Querido, que Jesus te abençoe. E bom, agradeço a Deus também pelo privilégio de poder compartilhar aqui o Evangelho com os irmãos e poder também discutir aqui sobre esse assunto tão importante que é o louvor na igreja. Que Deus continue falando ao seu coração, direcionando aí sua mente e abrindo seus olhos para enxergar verdadeiramente o que é louvor, o que não é louvor e qual é esse filtro que a gente precisa ter para ouvir música boa e saber o que é música ruim. Eu sou o pastor Tom, reverendo Tom, você pode me encontrar no Instagram, Rev Tom Costa, no Facebook também, e que Deus continue te abençoando aí. Queridos, eu quero agradecer imensamente você que ficou aqui. Esse assunto é um assunto muito importante. Você que está assistindo depois aí também, pode me encontrar lá no meu Instagram, Juliano Sócio. Me siga lá, tem muita coisa sempre sobre música lá. E eu gostaria muito, muito, muito que Deus abençoasse a sua vida e que você procure ouvir músicas para a glória de Deus e que edifiquem o seu coração e que te ensinem a palavra de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por ficar conosco até agora. Que Deus tenha abençoado, edificado você, respondido aí perguntas e que tenha também gerado novas perguntas, porque assim o Que Palavra continua, né? Tá certo? Um grande abraço, pastor Amauri, você vai achar lá a pastora Amauri Oliveira, Instagram, Facebook, Twitter, e se lançar algum novo aí, nós entramos por lá também, tá certo? Fica na paz em nome de Jesus.